Muito bom dia a todos, bem-vindos a este webinar sobre a configuração e submissão do OJS. Este webinar é desenvolvido no âmbito do projeto PABIN, que vamos falar agora de forma muito breve sobre o projeto e depois abordar aqui algumas questões relacionadas com a configuração e o processo de submissão no OJS. Um aspecto importante que o projeto PABIN tem vindo a desenvolver tem sido trabalhar a parte da transição entre aquilo que é a publicação científica mais tradicional para um contexto mais digital. E não na sua forma, digamos, de transpor aquilo que já era feito antes para aquilo que é, digamos, a sua versão digital, mas para inovar naquilo que são as capacidades que hoje em dia nós temos do ponto de vista da tecnologia para tirar proveito daquilo que é o processo de publicação científica, mas tendo proveito das tecnologias que existem hoje em dia e não ficarmos, digamos, de certa forma, agarrados a modelos do passado. E, portanto, o projeto PABIN tem esta parte, digamos, de tentar incorporar no processo de publicação um processo mais integrado, mais inteligente e mais inovador. E, de certa forma, é esse o mote do próprio projeto. Em termos de objetivos, pretendo olhar para a parte da publicação científica como algo integrado, integrado com aspectos nacionais, internacionais, muito focado na simplificação dos workflows, naquilo que é o fazer menos para tirar mais partido daquilo que são os processos, ou seja, evitar adicionar uma carga de trabalho, mas tentar usar aquilo que já existe de forma a poder diminuir essa carga e otimizar o impacto que esse trabalho vai ter. Este projeto também tem como uma componente a gestão do Serviço Social de Portugal e depois, por outro lado, esta parte mais inovadora de mostrar e desenvolver novos paradigmas e também a parte mais tecnológica das plataformas que hoje em dia estão disponíveis. E inclui também depois uma parte de promoção de preservação digital. Este projeto é desenvolvido em parceria entre a Universidade do Minho e a FCCN da FCT e teve financiamento do projeto SAMA. Daquilo que é a nossa perspectiva é que, se vocês estão interessados nesta área, que consultem o nosso website e os eventos que nós temos vindo a desenvolver e que vamos desenvolver, que subscrevam a newsletter, aqui a ser uma área de apoio para ter acesso a mais informação e que acompanhem também as redes sociais, no sentido de estar a par daquilo que nós temos vindo a desenvolver e de próximos eventos, etc. Um aspecto também importante é na parte da área de documentação de apoio. Nós temos prevista uma atualização bastante grande de coisas novas, digamos, regularmente, mas estejam à vontade para sugerir novos conteúdos, para solicitar correções, atualizações de alguma informação que possa estar desatualizada, que tenha uns pormenores que possam estar em falta, etc. Portanto, podem ter também aqui um papel ativo nesta criação de documentação que está pública e partilhada com todos vós. Relativamente a estes webinars, nós temos aqui uma série de webinars, eles serão todos gravados, e este aqui, portanto, será gravado, e as gravações ficarão disponíveis no canal do YouTube do PABIN para que vocês possam aceder posteriormente e rever alguns conteúdos, ou para aqueles que não puderam estar presentes na sessão aqui presencial. No final, vamos também deixar um espaço para questões que vocês possam ter relativamente a este tópico de hoje, que tem a ver com a configuração e com a submissão. E convido também quem tiver interesse de participar, digamos, nos restantes dois webinars. Eles têm, de certa forma, um propósito de poder ajudar quem está a iniciar este processo de criação de uma revista, ou que tem uma revista mas que não está muito à vontade com o sistema, e portanto a ideia destes webinars e este mote de tudo sobre o OJS é, de certa forma, olhar para a plataforma do início ao fim de todo o processo que é necessário, de forma que vocês tenham um conhecimento básico suficiente para poder, digamos, gerir convenientemente a vossa revista. E, portanto, serão 3 sessões de 1 hora,
Não vai dar para aprofundar alguns aspectos, mas pelo menos conseguem ter uma visão já ampla, digamos, relativamente a todas as etapas e as principais etapas do processo de publicação com o JS. E, portanto, hoje vamos passar à parte da configuração e submissão no OJS. Há aqui alguns aspectos introdutórios que gostaríamos de deixar. Por um lado, tem a ver com o processo de publicação científica, tem uma série de workflows, de aspectos que lhes estão inerentes, e portanto é importante que vocês tenham para já um conhecimento de quais são esses workflows, do que é que cada coisa e cada passo implica neste processo todo. E portanto é importante que haja já algum background relativamente a esta área. Depois há outra questão que também é muito importante, que é como iniciar uma revista. E uma das questões, e as primeiras questões, é perceber se efetivamente é viável que a revista que estamos a pensar criar exista, ou se já existem muitas, ou se ela é sustentável ou não, e de que forma é que a vamos sustentar, e de que forma é que podemos ter algumas verbas, recursos humanos, financeiros, etc., para fazer face a este novo projeto. E também, nesse contexto, depois é necessário ponderar a questão de se vamos publicar apenas online, mas também impresso, de que forma é que vamos colocar a versão impressa, se é uma grande tiragem, se é um print on demand, o que é que vamos fazer, ou se simplesmente é apenas online e depois cada um imprime se quiser, como quiser. Portanto, e há aqui, para quem está a iniciar estes primeiros passos, antes sequer de chegar à parte da configuração, é necessário ponderar todos estes aspectos. Depois, há também aqui a perspectiva de quem quer melhorar uma revista que já existe, que pode rever todos estes passos da parte da configuração, da gestão da revista, etc., e pode olhar para isto numa perspectiva de rever e melhorar e otimizar, de certa forma, os workflows que já existem, tirando partido de algumas funcionalidades, etc. Portanto, existe aqui esta questão das pessoas terem já um background, de quem está a pensar criar uma revista, de ponderar a forma como ela vai ser desenvolvida, porque depois há uma série de políticas que vão ter impacto naquilo que é a configuração, e para quem já tem uma revista pode ser uma oportunidade para melhorar aquilo que já existe. Do ponto de vista dos workflows, os workflows que nós vamos abordar aqui hoje são workflows, digamos, usuais no contexto da publicação científica, em que nós temos aqui estes grandes momentos da submissão e uma análise prévia dos trabalhos, depois o processo de revisão, que pode ter aqui várias hierarquias entre editor-chefe, editores associados, que podem ou não ter a capacidade de tomar decisão sobre a aprovação ou rejeição dos trabalhos, etc. E aqui pode haver algumas variantes, mas será sempre dentro disto, e temos aqui algum exemplo daquilo que pode ser o processo e das questões e das opções e das decisões que podem ou não ser tomadas em cada um destes passos. Portanto, isto é algo que agora vocês podem, por exemplo, pegar nisto e começar a desenvolver melhor, de começar a colocar aqui nomes de quem é que vai fazer cada um dos trabalhos, para vocês terem uma noção clara de qual é o workflow que a vossa revista vai adotar ou pode adotar, para que todos saibam exatamente o que é que vai acontecer e quando. Okay? Associado a isto, podem também colocar tempos, ou seja, quanto tempo vai demorar, por exemplo, um trabalho a ser feita uma primeira análise quando é recebido, para que vocês cheguem ao final e tenham uma noção de que um trabalho na minha revista vai demorar X dias, X meses a ser publicado. Portanto, isto é um trabalho contínuo que vocês terão que fazer, é uma informação que vocês terão que ter ciente, de certa forma, em toda a equipa editorial, para poderem depois olhar para isto e transpor este workflow para aquilo que depois vai ser a configuração e a utilização da plataforma nos vários momentos. A plataforma que nós vamos abordar aqui hoje é uma plataforma que já existe há bastante tempo, é um sistema próprio de gestão integrada de publicações científicas, ou seja, é um sistema que não
permite apenas efetuar o processo de submissão, mas faz também toda a parte de revisão e a parte da publicação num único sistema, e de certa forma é isso que traz ao OJS uma capacidade, digamos, de ser um sistema integrado para todos esses momentos, não precisam de ter várias aplicações que funcionam de formas diferentes, etc., em vários momentos, portanto é um contexto integrado. É também um software open source desenvolvido pela comunidade e, portanto, vocês próprios podem também participar neste processo. E depois tem, digamos, toda a parte já desenvolvida para os diferentes workflows, mas além disso tem também uma componente depois técnica e tecnológica de interoperabilidade com outros sistemas, desde o registro dos DOIs, integração com o DOAJ e coisas do género, que vos permitem também poupar bastante tempo e automatizar alguns processos. Temos aqui um exemplo do fluxograma do processo editorial, e aqui o que eu queria deixar como mensagem é que o OJS permite que vocês possam usar este workflow para pequenas revistas, para grandes revistas, para aspectos mais complexos, para workflows mais simples, e portanto ela é muito flexível e versátil nesse aspecto nos diferentes momentos. E tem também uma autonomia muito grande da parte de quem gera a plataforma, porque permite que vocês possam gerir, digamos, alterar tudo o que entenderem. Um aspecto também que queria aqui denotar é a questão da evolução do número de instâncias do OJS. Nós tínhamos feito uma iniciativa similar a esta, em 2014, e tínhamos identificado 8.632 instâncias instaladas da plataforma em todo o mundo. E hoje em dia, no final de 2021, tínhamos pouco mais de 25.000 instâncias de revistas com o sistema OJS, o que é, de certa forma, a demonstração, digamos, da robustez e da eficiência que o sistema tem neste contexto e da adoção que a comunidade tem vindo a fazer. Para quem não conhece o OJS, eu fui buscar aqui um screenshot de exemplo de uma revista, e a estrutura daquilo que é a componente pública da revista é bastante simples. O template que vocês estão a ver poderá ser outro, dependendo depois das configurações e dos templates que vocês adotam, mas basicamente tem sempre uma estrutura baseada naquilo que é o cabeçalho. Vocês veem aqui de uma cor mais escura, onde temos o logo, os menus, alguns links de acesso para registro e acesso à plataforma. Depois temos na parte central aquilo que é o corpo do texto, que é onde vai aparecer toda a informação da revista, ou seja, instruções aos autores, os números publicados, um artigo publicado, etc. Vai aparecer sempre nesta zona central. Temos do lado direito a barra lateral, que permite que vocês possam incluir alguma informação adicional, desde logos, imagens, links para associações, para quem é, por exemplo, para a editora da própria revista, os locais onde vocês estão indexados, colocar um destaque, publicidade, etc. Portanto, é algo que depois vocês podem, de forma autónoma, gerir. E depois temos a parte do rodapé, onde vocês podem também utilizar o rodapé como forma de divulgar alguma informação adicional, mas principalmente ter sempre lá o nome da revista e aquela informação básica como o ISSN, por exemplo, da revista, que geralmente se encontra no rodapé, um link, por exemplo, para o contacto da revista ou algo mais que vocês pretendam colocar. E, portanto, isto é bastante similar. Poderá mudar de cor dependendo da revista, do logo, do branding, etc. Em algumas situações poderão adotar templates que mudam um pouco esta estrutura, mas do ponto de vista de gestão vai sempre aparecer estes 4 elementos que são bem, digamos, estruturados no próprio sistema, que depois vamos ver mais à frente. Na parte interna, é um ambiente, digamos, similar para todas as revistas, ou seja, dependendo da versão. Isto que nós estamos a ver é a última versão do OJS, tem um menu do lado esquerdo que está organizado em várias áreas, e depois temos na parte central, digamos, aquilo que é o dashboard e a informação que varia conforme o menu que vocês escolhem do lado esquerdo. Neste caso nós estamos a ver
o dashboard principal quando vocês fazem login e têm aqui logo a informação da minha fila, que é os trabalhos que me estão associados, os não designados, quer dizer que são trabalhos novos que não foram associados a ninguém. Todos os ativos são aqueles que estão em workflow, ou seja, num estado submetidos, em revisão, em produção, etc. E a parte dos arquivos é todos os trabalhos que já estão fora do workflow ativo, ou seja, que foram já publicados ou que foram rejeitados pela revista, passam automaticamente para o arquivo e deixam de ficar aqui disponíveis. Portanto, esta é a parte, digamos, que vocês vão ver de uma forma mais frequente internamente. Alguns pressupostos sobre a utilização da plataforma e alguns conceitos que é importante perceberem. Relativamente aos papéis da revista, existem vários papéis, vocês poderão usar parte deles ou todos os papéis, se assim entenderem, depois também depende do tipo de revista e do tipo de workflows que vocês podem ter, mas há aqui um aspecto que é sempre importante, é que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de papel tem que estar registado na plataforma como um utilizador. Okay? E, portanto, a partir desse momento, depois poderá ter diferentes papéis e poderá acumular papéis, ou seja, um editor pode ser também revisor e pode ser também autor. Portanto, em termos de papéis, identificar aqui os principais. Há um que é o administrador do portal, digamos, geralmente é um papel mais técnico, de alguém que tem acesso a tudo o que existe na plataforma, do ponto de vista técnico, que pode criar revistas novas, por exemplo, e pode fazer algumas alterações, digamos, de forma transversal em todas as revistas. Depois temos o papel do editor-gestor, que é, no fundo, digamos, alguém que tem as permissões todas no contexto de uma única revista. Ou seja, pode ser alguém que faz parte da equipa editorial e que vai ter acesso a toda a informação, que de certa forma é aquilo que nós vamos ver agora, que eu vou demonstrar para a parte da configuração. Ou seja, é possível configurar a revista, gerir todos os utilizadores, criar secções, criar formulários de revisão, fazer todo o tipo de alteração, digamos, num contexto de uma revista. Depois temos o editor, que está mais focado naquilo que são a parte do processo editorial e do workflow em si. Faz também a criação e a gestão dos números da própria revista. Depois temos um papel que é muito similar ao editor, que é o editor de secção, que vai poder fazer, digamos, a supervisão do processo de revisão para uma secção em particular, estar associado de forma automática a todos os trabalhos de uma determinada secção, e poder acompanhar, digamos, o processo do workflow das submissões no workflow todo. Depois temos o revisor, que tem como papel a revisão dos trabalhos que são submetidos, tem uma interface muito simples, muito focado àquilo que é o que ele vai ter que fazer, e a única coisa que ele vai ter que fazer com este papel é aceder ao trabalho e à informação associada àquele trabalho para rever, dar feedback sobre esse trabalho e fecha esse processo. O autor tem como papel apenas a submissão de novos trabalhos e depois o envio de revisões que possam depender do processo de revisão que está associado a cada um dos trabalhos. Mas depois existem outros papéis e aqui vocês depois podem, dependendo das necessidades, utilizar ou não estes papéis. Aqueles são os mais utilizados, estes são mais facultativos. Há um conceito do utilizador leitor, que é o utilizador que, por exemplo, vai receber uma notificação sempre que há um novo número da revista, ou que pode ter algum tipo de interação, digamos, no contexto da revista, mas que não consegue submeter trabalhos. E, portanto, por norma, qualquer utilizador que se registre, ele fica como potencial autor e leitor, mas pode optar por ficar apenas só como leitor. E depois temos outros, como por exemplo um editor de layout, que pode ser o designer gráfico, ou gestor de subscrições, etc., se for o caso. Relativamente à configuração da revista, há aqui ainda também aspectos que é a questão dos idiomas. Portanto, é importante vocês perceberem que a revista permite, e o JS permite, uma gestão eficiente da questão dos idiomas.
e que existem 3 níveis, ou seja, um é a alteração do idioma ao nível dos menus, outro é o idioma para a parte da submissão e outra parte é o idioma para a informação descritiva da revista, ou seja, os formulários para a introdução dos metadados. Portanto, vocês depois podem configurar isto para cada um dos idiomas que vocês acharem relevantes. Também nesta parte, suporta que vocês possam ter, por exemplo, lado a lado as traduções, para perceber se tem os dois títulos, por exemplo, em português, em inglês, ou espanhol, ou francês, ou o que for, e o mesmo depois para outros elementos, como por exemplo aqui do lado direito as palavras-chave. Relativamente às secções, vocês podem ter várias secções, podem definir e associar editores de secção a cada uma das secções e podem e devem também caracterizar cada uma das secções de forma a poder, por exemplo, não exigir resumos ou algumas secções não estarem disponíveis para os autores normais, digamos, submeterem, mas, por exemplo, apenas um editor da revista pode submeter, por exemplo, um editorial e não um autor, coisas do género. Um outro conceito importante é que o conceito de componentes, que tem a ver com o tipo de objetos que vocês vão carregar, ou seja, o tipo de documentos que vocês vão colocar. O primeiro é o texto principal do trabalho e o resto vocês podem eliminar ou alterar ou adaptar de acordo com aquilo que é o contexto da vossa revista. Vocês podem ter anexos, imagens em alta resolução, datasets de dados, etc. Portanto, é algo que depois vocês poderão também analisar. Um outro aspecto tem a ver com os elementos de metadados que vocês podem ter ou não no contexto da revista. Neste caso, vocês podem sempre ativar ou desativar alguns elementos que estão pré-definidos e depois, ativando esse elemento de metadados, vocês podem não exigir ao autor que ele coloque, e vocês é que terão que colocar, ou então sugerir que eles possam colocar, mas não é obrigatório, ou então exigir de forma obrigatória que eles coloquem alguma informação, como por exemplo neste caso as palavras-chave. Portanto, isto é depois também uma configuração que vocês poderão fazer. Os passos de configuração, há aqui várias componentes. Uma primeira tem a ver com uma configuração, digamos, potencialmente mais técnica, ou seja, ao nível da forma como o sistema vai enviar e-mails, a configuração de alguns sistemas como o reCAPTCHA para o registro de utilizadores para evitar o spam, etc. E tudo isso é feito ao nível de uma configuração no ficheiro do próprio JS. Este processo que nós estamos a ver aqui de configuração da revista, e que vamos agora ter uma breve demonstração, é realizada sempre neste contexto pelo editor gestor, que vai ter acesso a todas as funcionalidades. Muitas das configurações da revista implica, digamos, que vocês possam ter que falar, discutir relativamente àquilo que são as opções da revista com o editor, na definição destas políticas da própria revista. E depois pode também implicar algum trabalho do web design relativamente àquilo que é o desenvolvimento do interface gráfico que vocês possam adotar no contexto da revista. Outro aspecto muito importante é a questão dos e-mails. Muitas revistas acabam por ainda usar o e-mail como uma forma de troca de informação, etc. Neste contexto da plataforma do OJS, o e-mail serve apenas de notificação de que alguma coisa nova existe na plataforma, de que foi submetido um novo trabalho, que é necessário rever, etc. Todas as ações são feitas diretamente na própria plataforma, portanto, devem evitar sempre que possível, digamos, que a informação vos chegue através do e-mail e sugerir aos autores, revisores que enviem ou coloquem a informação na plataforma. Relativamente ao dashboard, já vimos há pouco um exemplo, aqui está outro exemplo daquilo que pode ser o vosso dashboard, e depois temos aqui do lado esquerdo a área que nós vamos agora abordar, que é a parte, digamos, de configuração. Nos números vocês podem criar, corrigir, alterar, reordenar os números das revistas, já vamos ver também exemplos. Depois temos aqui na parte das configurações, ou seja, tudo que são contactos, descrições, textos sobre a revista, plugins, funcionalidades, configuração do workflow, o acesso a e-mails, questões de licenças, direitos de autor,
preservação digital. Temos aqui a parte também dos utilizadores, onde vocês podem editar e alterar, corrigir os perfis dos utilizadores, por exemplo, se tiverem mal escritos o nome, se tiver tudo em minúsculas, coisas do género, se alterarem o e-mail, se esquecerem da password, etc., podem fazer sempre isso. Depois temos uma área muito interessante também, que tem a ver aqui com a parte de estatísticas, e temos aqui acesso a indicadores de acesso e downloads dos trabalhos. Temos também um dashboard editorial que vos permite ter uma noção de quantos trabalhos vocês receberam, quanto tempo demoraram a publicar, etc. Exportar utilizadores por grupo, por exemplo, exportar todos os revisores que eu tenho configurados para saber, ou para enviar um e-mail, ou para fazer outra coisa qualquer. E depois temos também outra funcionalidade para gerar relatórios em formato CSV, Excel, com algumas estatísticas, com as revisões que foram feitas, etc. E por fim, temos aqui na parte das ferramentas alguns plugins, como por exemplo a importação rápida, se vocês quiserem importar o histórico, por exemplo, para fazer o registro dos DOIs, para fazer a integração com o DOAJ, etc. E com isto vamos passar aqui para uma breve demonstração daquilo que é o processo de configuração da revista e dar aqui mais algumas dicas relativamente à plataforma. Então, eu vou agora mudar e vou iniciar a partilha novamente. Portanto, nós aqui criamos uma revista de teste para que vocês possam ter aqui, digamos, um vislumbre daquilo que poderá ser a vossa revista. No dashboard nós temos aqui as diferentes abas com as diferentes informações. Okay? Aqui do lado esquerdo, o primeiro menu submissões é sempre aquele que vai dar aqui este dashboard principal e é também, quando vocês fazem o login, vêm ter diretamente aqui este dashboard. Depois, do lado esquerdo aqui, temos os vários menus. A parte dos números, temos os próximos números, onde nós podemos editar a informação dos números. Neste caso, este número ainda não tem trabalhos associados. Podemos aqui alterar a identificação e definir aqui com estes vistos de que forma é que queremos que estes números sejam visualizados na forma que está aqui. Okay? Ou seja, esta parte do título é o que está aqui. Podemos ter em português, inglês ou nos idiomas que foram configurados no contexto da revista. Podemos também ter aqui uma descrição, podemos carregar aqui uma capa num formato de imagem, por exemplo JPEG ou PNG, e podemos ter aqui depois também mais algumas informações, como por exemplo ter aqui um PDF com o número inteiro, digamos, do número, sem ser com os trabalhos separados. Aqui no sumário é onde vocês poderão ordenar os trabalhos de acordo com as diferentes secções. Nas edições anteriores, vocês podem ver aqui, digamos, os números que já foram publicados, quando é que foram publicados, e a qualquer momento podem vir aqui editar, e aqui já vamos ver um sumário, ou seja, nós temos aqui uma lista, neste caso só tem apenas artigos originais, mas se eu clicar em ordenar, eu posso vir aqui e alterar a ordem deles para a ordem que eu definir, que é mais conveniente, e depois concluir. Portanto, poderão sempre fazer isto a qualquer momento. Na parte agora aqui das configurações, temos aqui a parte da revista. A revista tem aqui a possibilidade, aqui do lado direito, de colocar também alguma da informação em inglês, neste caso. E, portanto, temos aqui o nome da revista, sigla, abreviatura, editora, ISSN, um sumário, etc. Aqui na parte do texto nós colocamos aqui texto por defeito, só para vocês terem uma ideia, mas podemos formatar de forma básica alguns aspectos, como por exemplo colocar a bold, colocar em itálico, colocar links. Okay? Portanto, vocês têm aqui um editor de HTML básico que permite alguns aspectos. Em determinadas situações, vocês podem também, por exemplo, carregar imagens. Neste caso, por exemplo, da equipa editorial, vocês podem facilmente, por exemplo, carregar uma imagem
que seja, por exemplo, a cara do editor principal, carregar um logo que seja o ícone do ORCID, que vai ficar associado ao ORCID do editor ou alguém da equipa editorial. Portanto, esse tipo de coisas vocês podem fazer facilmente. Sempre que alterarem alguma coisa, terão que vir aqui ao final e clicar em guardar. Zé, posso te interromper um bocadinho? Se faz favor, só Não. aqui? Não, ok. Obrigado, Clarice. Até já. Já vamos falar, porque senão não vamos ter tempo. Depois, aqui a parte dos contactos, onde vocês vão colocar telefones, moradas, etc. A parte das secções, aqui é algo que vocês podem também ordenar de acordo com aquilo que vocês pretendem que seja a ordenação final no número, ou seja, se eu ordenar aqui as secções desta forma, quando for aos números, ele vai colocar primeiro os artigos originais e depois o editorial. Mas se eu fizer isto já de acordo com aquilo que é a minha ordem preferencial, automaticamente ele vai-me organizar isto primeiro com os trabalhos da parte da secção editorial e depois dos artigos originais. Dentro de cada uma das secções, vocês podem depois colocar alguma informação sobre as políticas, ou seja, sobre aquilo que é exigido e pretendido, e algumas configurações relativamente aos resumos e às quantidades de palavras no resumo, e também algumas opções dessa secção, assim como depois associar editores de secção, que neste caso não tem, mas poderão associar caso tenham editores de secção. Depois, um aspecto que é facultativo é a questão das categorias, ou seja, independentemente do número onde vocês publicam um determinado trabalho, vocês podem associar uma categoria. Na parte do website, tem aqui 3 abas. A primeira é sobre a aparência, a parte estética, digamos assim, onde vocês podem definir um conjunto de aspectos, como por exemplo a cor do cabeçalho. Depois aqui na parte da configuração podem carregar um logo em formato de imagem, portanto tudo o que é imagens, logos, tem que ser sempre em formato JPEG ou PNG, por exemplo. Podem colocar aqui uma imagem também que vai ficar na página inicial da revista e aqui configuram um rodapé, ou seja, podem colocar aqui também logos, por exemplo, ou outra coisa adicional que vocês entendam. E aqui são os blocos que nós vamos ter disponíveis no contexto da barra lateral. E, portanto, vocês aqui podem também ordenar, de certa forma, estes blocos de acordo com aquilo que vocês acham que é a melhor organização dos blocos, que já vamos ver mais à frente. Vamos clicar em guardar. Aqui no avançado, tem aqui uma parte que é uma folha de estilos, que é aquilo que é desenvolvido para que vocês possam ter os tamanhos, cores dos links, coisas do género, ou seja, tem a ver com o estilo público, digamos, que vocês têm aqui, e isto aqui é a barra lateral que vimos agora. Okay. Pronto, aqui tem algum conteúdo adicional para a página inicial, por exemplo. Na parte da configuração temos aqui alguns aspectos importantes. Esta parte já tem um texto por defeito, que vocês podem vir aqui e alterar. Aqui é a parte da configuração dos diferentes idiomas, ou seja, eu tenho 4 idiomas, mas só vou usar o português e o inglês e quero usar para todas estas vertentes, ou seja, para a interface do utilizador, para os formulários e para as submissões. E tenho definido como idioma principal, neste caso, o português. Okay? Portanto, vocês aqui podem depois escolher aquilo que vocês acharem mais conveniente. Outra possibilidade também, no contexto do OJS, é vocês poderem configurar e personalizar os menus que estão disponíveis. Este Primary Navigation Menu é o menu principal da revista, é o menu que está aqui, ok? Enquanto que este User Navigation Menu, com registro, painel, etc., corresponde a este menu que está aqui. Portanto, quer aqui, vocês podem acrescentar outros menus com outra informação, sendo também depois que podem conjugar isto com a opção das páginas estáticas. Podem também usar uma funcionalidade que são as notícias, nós não vamos aqui, digamos, desenvolver isso, mas podem ter notícias na página inicial e divulgar alguma informação. Aqui é a forma como vocês pretendem ter as listagens de artigos por páginas, por exemplo.
Depois aqui algumas declarações de privacidade, aqui a parte da configuração da hora e do formato da hora, e portanto isto também é algo que vocês só configuram uma vez e depois fica definido. Aqui uma parte um pouco mais técnica, mas também importante, e convém que vocês depois deem uma olhadela relativamente àquilo que são os plugins que estão disponíveis, e tem sempre aqui a indicação de quais são os que estão ativos ou inativos. Okay? Portanto, isto tem uma série de categorias. Quando vocês virem algo deste género, isto quer dizer que este plugin em particular não possui uma tradução para o idioma que vocês têm selecionado neste momento. Okay? Portanto, vai aparecer sempre assim, basta vocês alterarem o idioma, se existir tradução nesse idioma, ele já vai aparecer aqui algum texto. Aqui o que vocês podem fazer é olhar para a lista de plugins e depois ativar ou desativar conforme aquilo que vocês acharem relevante utilizar. Okay? Em algumas situações, como por exemplo este aqui do Google Analytics, eu ativei o plugin, venho aqui e agora posso configurar com o código do Google Analytics, vou colocar aqui. Okay? Portanto, se eu não ativar, já não vou ter aquela opção de configuração. Portanto, em alguns casos vocês têm mesmo que ativar para poder aceder à configuração. Bom, e aqui tem uma série deles, não vamos agora ver aqui em pormenor, mas poderão depois analisar. Aqui na parte dos plugins, vocês podem também instalar e atualizar alguns plugins que estão aqui disponíveis. Estes plugins aparecem aqui de forma automática e alguns podem ser instalados manualmente, digamos, mas ao nível do servidor. Em termos de fluxo de trabalho, aqui já entramos, digamos, nos diferentes passos. Algumas destas configurações nós vamos voltar aqui nas próximas sessões, e portanto nós vamos ver agora assim muito por alto. Aqui nós podemos desativar temporariamente, por exemplo, submissões para aquelas revistas que usam, digamos, chamadas de trabalhos em determinados momentos do ano. Portanto, podem desativar em determinados momentos para não receber novas submissões. Aqui é aquela opção que eu falei há pouco da questão dos metadados, ou seja, eu tenho aqui uma série de metadados que eu posso ativar e depois definir se quero ou não que eles fiquem ativos. E se ficarem ativos, por exemplo aqui as palavras-chave, eu posso dizer que, ok, elas são obrigatórias, ou então deixo apenas que eles podem preencher se quiserem e não é obrigatório. Portanto, aqui depois poderão também ver, mas eu diria que tudo o que são referências, agências de financiamento e palavras-chave serão, digamos, altamente recomendados. Depois a parte dos componentes, que é o que nós vimos há pouco, vocês podem vir aqui e simplesmente coisas que vocês não necessitam, clicam em eliminar. Isto vai ser usado quando nós iniciarmos um processo de submissão, vamos carregar documentos e vamos dizer o que é que cada documento corresponde relativamente a estes componentes. Nesta parte aqui, o texto do artigo é, digamos, o elemento principal e depois vocês podem ter, por exemplo, o conjunto de dados que possam definir, por exemplo, como obrigatórios, no caso de existirem datasets que foram usados, podem ter elementos ou multimédia ou solicitar que envie imagens de alta resolução e então podem manter, por exemplo, este componente, podem deixar uma outra opção para outras coisas que vocês não se lembram e apagar o resto que vocês acham que não é relevante. Okay? Depois, um aspecto muito importante no processo de submissão é o que se chama uma checklist de submissão, que tem a ver com as normas de submissão, que é no fundo um vistozinho que cada autor vai ter que colocar quando submete. Portanto, ainda vamos voltar depois aqui, mas basicamente vocês podem editar o que está e basta vir aqui mudar este texto, ou podem adicionar itens novos, ou seja, uma checklist nova com uma exigência qualquer. Por exemplo, todos os autores devem ter um identificador ORCID na submissão. Aqui vão colocar diretrizes aos autores e informação sobre direitos de autor, e, portanto isto é texto que tem a ver com a questão das políticas da revista, etc. Relembrar aqui que vocês podem também ter exatamente o mesmo texto, mas aqui em inglês. Aqui entramos na parte da revisão.
depois vamos voltar no próximo webinar aqui a esta parte, e aqui é onde nós vamos configurar todos os momentos, os timings relativamente à revisão, orientações e instruções para o revisor e também os formulários para a revisão, se quiserem adotar isso. Uma outra parte importante é vocês terem aqui uma biblioteca de editores que basicamente vocês podem disponibilizar documentos. Eu vou editar aqui este para vocês terem uma ideia, que é um template de submissão, neste caso em português, e que está disponível neste link. Ele tem aqui este visto de acesso público, ou seja, qualquer pessoa sem login consegue aceder a este documento neste link. E o que vocês podem fazer é copiar este link, ir às instruções aos autores, colocar isto para as pessoas descarregarem este modelo. Na parte dos e-mails, vocês têm aqui o rodapé que vocês querem que seja enviado nos e-mails que são trocados no contexto da revista, e aqui nos modelos de e-mail vocês podem vir aqui e editar qualquer tipo de e-mail que vocês tenham aqui. Portanto, quer em português, quer em inglês também, ou seja, um e outro. Tudo o que está com estes caracteres um pouco mais estranhos, isto são variáveis, ou seja, vão mudar conforme o e-mail e conforme quem manda a informação. Neste caso, por exemplo, no assunto, o site title corresponde ao nome da revista, aqui vai ser o URL para o trabalho, etc. E isto convém vocês manterem sempre que possível. Portanto, vamos continuar aqui a parte da distribuição, onde vocês vão configurar as licenças relativamente, por exemplo, quem detém os direitos de autor, qual a licença Creative Commons, a questão dos anos de direitos de autor, se, por exemplo, vocês adotarem publicação contínua, convém usar, por exemplo, a data do artigo e não do volume. Depois aqui alguma informação mais técnica, como para os motores de pesquisa, uma breve descrição sobre a revista, neste caso aqui será uma linha muito breve sobre o que é que isto é. Aqui são etiquetas, são coisas um pouco mais técnicas, que alguns serviços por vezes recomendam que se utilize. Isto é apenas um exemplo, por exemplo, do Open Graph Protocol, que é usado, por exemplo, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo LinkedIn. Quando vocês partilham alguma coisa, pode vir aqui algum texto. Mas, por exemplo, existe um plugin próprio para isto e, portanto, poderá não ser necessário, mas deixei aqui a título de exemplo. Depois, a parte de pagamentos, se for o caso, aqui a parte do acesso aos conteúdos e aqui também a ativação do AIPMH, que é o protocolo, por exemplo, que permite ao portal Recap agregar uma revista, portanto convém que vocês tenham isto ativo. E aqui tem a ver com a parte da preservação digital, onde vocês podem ativar ou não que a revista disponibilize informação para ser arquivada de acordo com o protocolo LOGS. Depois aqui, muito rapidamente, os utilizadores. Os utilizadores, vocês podem vir aqui e fazer algo deste género, que é editar o utilizador e alterar qualquer informação associada ao utilizador, desativar ou remover o utilizador, ou então também algo muito útil, que é clicar aqui entrar como utilizador, e isso vai permitir que vocês possam entrar no papel deste utilizador e ver tudo aquilo que ele, se fizesse login, veria. Portanto, isso é muito importante, por exemplo, para vocês darem apoio a um revisor, a um autor, etc. No caso de utilizadores que tenham contas duplicadas, podem clicar aqui em fundir o utilizador para juntar duas contas do utilizador e ele vai juntar tudo o que esteja num e no outro, ou seja, se num caso tiver submissões, no outro caso tiver revisões, ao fundir o utilizador, esse mesmo utilizador que fica depois único vai ficar com as revisões e com as submissões do outro utilizador. Aqui, na parte das estatísticas, temos aqui algo muito importante que vos permite ter uma perspectiva daquilo que é o impacto das produções científicas e de quais os artigos que têm mais acessos, quer ao resumo, quer em termos de visualização ou downloads do ficheiro, e permite aqui já vários formatos, e podem também ver aqui depois uma perspectiva temporal, ou seja, definir se eu quero o último mês, o último ano, os últimos 30 dias, etc. Podem depois variar. Uma outra parte estatística mais orientada à parte editorial é isto, este dashboard que vos diz
quantos trabalhos estão, em que momento. E depois aqui algo mais detalhado, com algumas percentagens, etc. Como isto é um ambiente de testes, estes valores não são muito pertinentes. Aqui da parte dos utilizadores, no contexto das estatísticas, vocês podem exportar os utilizadores todos ou de acordo com o papel, e aqui tem a opção de gerar alguns relatórios de estatísticas que estão associados, digamos, às estatísticas de uso, que no fundo corresponde àquilo que são as estatísticas dos artigos que vocês têm aqui num dashboard mais bonito, mas se quiserem fazer outro tipo de trabalho, por exemplo, no Excel, gerar outro tipo de indicadores, deverão exportar essa informação. Aqui tem relatórios de revisão, se quiserem trabalhar isso, só que terão que usar depois sempre o Excel para tratar esses dados, etc. Aqui na parte das ferramentas é algo também bastante importante para algumas funcionalidades, nomeadamente se vocês quiserem fazer o registro para os DOIs na Crossref ou na DataSite, exportar ou sincronizar a informação para o DOAJ, exportar a informação para a PubMed, e também aqui outro muito importante que é a submissão rápida, ou seja, vocês poderem carregar um histórico de uma revista ou colocar, por exemplo, um trabalho que já está na sua versão final, por exemplo, tem um editorial que já está no PDF final, então em vez de fazer uma submissão normal e depois de passar aqueles passos todos de revisão, copy editing e publicação, podem vir aqui e fazer esse processo. A parte da administração é, digamos, apenas para quem tem um perfil técnico e que depois permite ter algum acesso a alguma informação mais técnica da revista. Pronto, vamos passar agora rapidamente para a outra parte da submissão e depois vamos ver aqui algumas dúvidas, algumas questões que vocês têm. Então vamos... Ora bem, portanto, o intuito desta primeira sessão era nós falarmos muito por alto do processo de configuração e depois iniciar aqui a parte da submissão, que é algo bastante simples. Tenho aqui um exemplo daquilo que é o workflow de submissão, portanto, o processo de submissão é feito pelos autores, é algo que não necessita de grandes conhecimentos ou de grandes capacidades técnicas, é um processo que é completamente, digamos, orientado, ou seja, um passo step by step, em que tem aqui estes, diria, 4 pontos, porque o quinto já é, digamos, uma orientação do utilizador para outro sítio. E antes de vocês disponibilizarem o processo de submissão, convém que tenham já algumas configurações efetuadas, revistas, validadas. Nomeadamente, quais são as secções que vocês vão ter na revista e as configurações que elas terão, que idiomas é que vocês permitem que sejam utilizados e de que forma é que vocês querem, por exemplo, receber os títulos, palavras-chave, resumos, se é em português só, se é só em inglês, se é em português e inglês, etc. Portanto, se vocês não tiverem isso configurado e definido, o processo de submissão não vai estar 100% correto. Depois ver quais são os elementos de metadados que vocês querem que estejam disponíveis, por exemplo, aquilo que vimos há pouco das referências, palavras-chave, financiamentos, etc. Depois a parte dos componentes, que é o que é que nós vamos permitir que as pessoas coloquem. Nesses componentes também podem colocar, por exemplo, licenças, declarações, seja o que for que vocês exigem no processo de submissão. Terão também que rever aquilo que é a checklist de submissão, que vimos há pouco, ou seja, o que é que dentro das instruções aos autores é efetivamente relevante que eles não se esqueçam de enviar. E vocês podem até usar isso, digamos, com alguns elementos para que as pessoas, quando vão submeter, tenham uma noção concreta de que não se pode esquecer disto e disto e disto e disto. Depois, a parte das instruções aos autores, convém que seja algo claro, simples, eventualmente podem também disponibilizar um template, um documento do Word já com algumas orientações e exemplos, e depois, mais de uma forma facultativa, a pessoa pode
indicar em que categoria daquilo que vocês definiram aquele trabalho se integra. E, portanto, vamos agora mostrar também muito rapidamente de que forma é que isto pode ser feito. Vou aqui mudar de browser para outro browser e vou novamente partilhar. Portanto, aqui eu mudei o meu papel. Neste momento agora estou como um autor que vai efetuar um processo de submissão. Tenho outro nome do utilizador, vou efetuar a autenticação e quando autentico, o meu dashboard enquanto autor é diferente daquilo que era há pouco como editor-gestor. Ou seja, não tenho acesso a nenhum daqueles menus do lado esquerdo. Tenho apenas acesso ao dashboard na parte central e depois aqui a mais alguma informação. Tenho acesso aqui sempre ao arquivo, ou seja, trabalhos que já foram publicados, que eu submeti, portanto, sem tudo o que tem a ver comigo, digamos assim, enquanto utilizador, mas podem ser trabalhos que eu submeti que foram publicados, que foram rejeitados, ou, por exemplo, solicitações de revisões, no caso de eu ser também um revisor. Portanto, tudo isso depois fica aqui no arquivo. Agora eu vou iniciar um processo de submissão, vou aqui clicar nova submissão e inicio aquele workflow dos 4 passos, onde eu vou colocar qual é o idioma que quero para a submissão, vou definir qual é a secção de acordo com aquelas secções que estão configuradas, vou dizer que é um artigo original, posso escolher qual a categoria que eu acho que se enquadra, e isto vocês depois, enquanto editores, podem sempre alterar. Aqui eu vou ter a checklist onde eu tenho que dizer, ok, isto é original e inédito, os fecheiros estão não sei o quê, isto também está ok, isto também está ok, isto também está ok. Neste contexto eu posso ter aqui links para informação adicional, como instruções aos autores, templates, etc. Aqui posso colocar comentários para o editor, ou seja, é uma mensagem que fica e que apenas o editor vai ter acesso depois, ou a equipa editorial. Tenho que aceitar, digamos, a declaração dos direitos de autor e depois também, relativamente à proteção de dados, vocês terão que ter um termo de privacidade, ou seja, o que é que vão fazer com os dados que eu tenho aqui, como por exemplo o meu e-mail, o meu telefone, etc. E tenho que concordar com isso para poder continuar. Portanto, clicamos guardar em continuar e passamos para o próximo passo. O próximo passo é a transferência de fecheiros. Portanto, eu vou aqui, vou buscar aqui um exemplo de um documento, ele vai carregar esse documento e ele faz-me já aqui uma pergunta: que tipo de fecheiro é este? Portanto, é um texto do artigo ou é o outro? Eu vou dizer, é um texto do artigo. E automaticamente ele vai associar este fecheiro a esta categoria, ou seja, a este componente que é o texto principal. Este nome vocês podem também alterar. Podem adicionar mais fecheiros, portanto não tem que ser só um, podem colocar vários, e depois guardar e continuar. O próximo passo é a introdução de metadados, ou seja, vou colocar aqui um teste de submissão. E aqui posso colocar qualquer informação do resumo. Um aspecto também importante é que quando vocês clicam numa entrada que permita 2 idiomas, de acordo com a configuração que foi previamente criada, vocês podem colocar aqui os diferentes textos para, digamos, colocar o resumo nos 2 idiomas. Aqui, na parte dos colaboradores, ele automaticamente vai colocar a conta de quem submete o trabalho como um colaborador. Nós vamos aqui editar. E aqui nós podemos ter o nome. Há aqui também a possibilidade de vocês colocarem um nome preferencial, mas de facto acaba por ser não muito utilizado. Há alguma informação obrigatória que tem este asterisco, como o e-mail, o país. Aqui vocês colocam a afiliação, que pode ou não ser traduzida, depende. No caso de vocês terem mais do que uma afiliação, podem colocar ponto e vírgula e depois, por exemplo, Universidade do Porto, Universidade de Lisboa, etc. Okay?
Aqui vão colocar o ORCID com o código completo, ou seja, o https orchid.org/ e o número. Aqui podem colocar, mas é facultativo, a questão da biografia da pessoa, e depois aqui dizem se ele é autor ou outro tipo de colaborador, e também se é ou não o papel principal. Esta última opção, adicionar este colaborador às listas de navegação, é uma funcionalidade que ainda não está publicamente disponível, mas que vai permitir, por exemplo, que vocês possam ter um índice de autores e este autor, em particular, vai ficar, digamos, integrado nesse índice. Pronto, clicamos em guardar e qualquer outro colaborador que vocês queiram colocar vai ser, digamos, esta estrutura. Relativamente às palavras-chave, é importante que vocês coloquem as palavras-chave sempre separadas, ou seja, por exemplo, tag 1, ponho vírgula, automaticamente ele vai-me colocar isto de forma separada, eu coloco tag 2, vírgula, e ele vai fazer isto. Se o utilizador colar um termo completo, digamos com várias palavras-chave juntas, convém que vocês eliminem neste X e coloquem os termos separados. E depois colocar também sempre em inglês. Obviamente no processo de submissão vocês depois vão perceber coisas que não vão estar totalmente completas, que terão que ser revistas, mas digamos que faz parte. Ao nível de referências, vocês vão ter aqui as referências que vão ter aqui os nomes, etc. Convém apenas depois que vocês tentem ver se elas estão idealmente separadas por um espaço. E outra coisa que também tem que evitar é que elas fiquem assim, ou seja, com uma quebra de linha, convém que a quebra de linha fique sempre seguida e para isso, em algumas situações, se vocês necessitarem, podem alargar esta caixa para poder identificar essas quebras de linha, porque depois os sistemas que vão fazer indexação dessas referências associadas a este trabalho poderão identificar, por exemplo, uma referência que está quebrada assim a meio como duas referências. Pronto, só por essa razão. Pronto, depois o autor clica em guardar e continuar e está confirmado. Um aspecto relativamente aqui à inclusão de metadados. Como falamos há pouco, vocês podem ou não solicitar que o autor coloque esta informação como referências, palavras-chave ou financiamento. E podem não colocar essa informação para o utilizador e apenas vocês, enquanto equipa editorial, fazem isso já no processo final de publicação. A partir do momento em que chego aqui ao ponto 4, clico em concluir, ok, e está feito. Basicamente, a submissão está concluída, eu posso rever a submissão, voltar aqui à área pessoal e tenho aqui, digamos, o estado em que ela está e posso sempre aceder aqui à plataforma, perceber que documentos é que eu tenho, adicionar aqui uma discussão para o editor ou quem estiver associado ao trabalho e depois vou poder acompanhar todo o workflow, digamos, até o processo de publicação do trabalho. Com isto, por exemplo, o editor vai receber um e-mail de que foi feita uma nova submissão e poderá ir à plataforma e depois iniciar o processo que nós vamos ver já na próxima sessão. Pronto, como sei que vocês têm aqui algumas dúvidas, podemos já começar e avançar aí com as questões. Se calhar começávamos pela Clarice, que foi a primeira a pedir a palavra. Clarice, não sei se a sua questão é a que está no chat. Também pus no chat, sim, mas posso falar assim. Ok, pronto. Quando é na parte aqui da revista Z, em que aparece bolas. A A equipe editorial. Não pode ser criada uma nova aba, por exemplo, para colocar equipa, sei lá, comissão científica, por exemplo. Vocês podem aqui conjugar alguma informação, que é, eu vou partilhar, será mais fácil. Ora bem, nós... aqui, era aqui. Era dentro da revista. Aqui vocês têm esta parte que é a equipa. Sim, exato. Uma coisa que vocês podem fazer é ativar o plugin de páginas estáticas, okay? E isso permite-vos que
no contexto aqui da revista, vocês têm aqui estas várias opções, uma delas é a equipa editorial, Sim. E vocês podem editar aqui. Sim. E pode ser criada outra que se chama equipa, sei lá, a Comissão Científica. O que vocês entenderem, portanto, ao clicar aqui, Sim. o conteúdo disto, aqui da equipa editorial, eu posso dizer aqui que isto vai ter a Comissão Científica, ok? Pode ser a Comissão de Festas. Pois, exatamente. O que vocês entenderem, ok? Isto eu posso colocar assim, aqui coloco o nome, a afiliação, claro, a filiação e o país. o ORCID, por exemplo, o país, que vocês entenderem, ok? Posso colocar aqui uma foto que é carregar aqui, ou seja, por exemplo, antes eu posso vir aqui e se há, sei lá, os principais editores ou assim, eu posso colocar. Mas não é essa a questão. Sim, então. Porque assim, nós temos lá sim. Acontece é que a diretora quer que a Comissão Científica fique numa aba completamente diferente da equipe editorial. Numa página própria. Sim. Então tem que usar as páginas. Ou seja, cria uma nova página. Eu vou aqui. E onde é que se cria a nova página? Aqui temos que ativar o plugin. Sim. Ok. Eu não sei aqui se está... Temos aqui o plugin de páginas estáticas. Sim. Ok. Ativamos. Depois aqui adicionamos as páginas que quisermos. Então aqui eu vou adicionar uma página nova. Aqui na página vou colocar, por exemplo, a Comissão Científica. Isto o caminho convém ser algo sem acentos, sem espaços, sem nada. E depois aqui o título é que eu vou dizer que é a Comissão Científica. E aqui eu vou colocar o conteúdo da página. Certo. Vou guardar. E tenho aqui já uma página estática. Ok. Vou editar. Depois posso referenciar isto com esta estrutura, ou seja, este link, barra, e depois isto. Ok. Sim, já percebi. Pronto. Ou seja, basicamente, se eu fizer agora isto assim aqui, vamos imaginar, e agora acrescentar isto aqui do caminho, e se eu agora for aqui uma nova aba, Enter, tenho aqui uma página de Comissão Científica. Isto é um primeiro ponto. O segundo ponto é criar um menu que aponte para esta página. E depois dizer onde é que eu quero aqui. Se quero aqui principal ou se quero aqui de baixo. Pronto. E é isso. Ok. Esclarecidíssima. A segunda questão. Obrigada. Olha, desculpa, Susana. Obrigada. Eu agora tenho obrigatoriamente que sair, mas foi fantástico. Muito obrigada. Até já. Obrigada. Tchau. A segunda questão é da Marta, que nos pede para informar quais os plugins aconselhados. Muito rapidamente. Os plugins, vocês têm aqui este primeiro que é dos blocos. Eu diria que o idioma, no caso de vocês terem vários idiomas, é óbvio que será importante. Este de nova submissão vai criar um botão na barra lateral que é um atalho para novas submissões. Diria que também será importante vocês terem. Depois, este primeiro aqui de Cronos poderá ser, digamos, recomendado, mas depende um pouco das características técnicas da instalação que foi feita. Aqui, se vocês quiserem ter, portanto, um RSS das notícias da revista, ou seja, se tiverem notícias, se não tiverem também não vale a pena ativar, mas se tiverem e se quiserem o RSS podem ativar, não é, digamos, crítico. Cópias de segurança depende da questão técnica. Este aqui, estilos de citação, eu acho que sim, ou seja, na página do artigo ele vai colocar a possibilidade do utilizador de ter vários estilos de citação para aquele artigo em particular, que pode simplesmente chegar lá e copiar. Os blocos personalizados, sim, ou seja, é aquilo que nos permite aqui colocar, e portanto este é o tal botão da nova submissão, este é o tal bloco do idioma. Isto foi um bloco que foi criado para indexações, ou seja, foram carregadas imagens para isto.
E, portanto, aqui vocês podem depois gerir estes blocos personalizados e acrescentar outros, por exemplo, publicidade, um destaque para um evento, uma formação, qualquer coisa. As diretrizes driver pode ser, mas acabam por estar um pouco desatualizadas, mas depende, digamos, se algum sistema onde vocês vão integrar já tem. Contudo, se vocês tiverem depois outro plugin que está mais abaixo, que é do OpenAir, este aqui será dispensado porque o OpenAir já inclui as guidelines drive. O Dublin Core, sim, o Google Analytics também, mas terão que configurar previamente um código. Indexação Google Scholars, sim. Publicação em HTML, só se publicar em HTML, e portanto poderá não ser, digamos, recomendado, depende do formato de publicação. O Hypothesis é algo interessante, talvez ainda pouco utilizado e conhecido, que permite que o utilizador, qualquer utilizador, possa fazer comentários próprios dele, ou dentro do sistema Hypothesis, que é uma espécie de uma camada de comentários em cima da web, digamos assim, e que neste caso é aplicado às revistas. Podem ativar, não perdem nada com isso, portanto quem usar e for à revista poderá usar essa funcionalidade. Este aqui é para quem usa JAX-XML, portanto depende do formato de publicação. O ORCID, sim, cada vez mais. Este visualizador de PDF, sim, se vocês publicarem em PDF, obviamente. O Matomo é uma versão open source equivalente ao Google Analytics e, portanto, provavelmente terão um ou terão outro. Portanto, ainda não é muito utilizado, mas pode ser uma boa opção. Este aqui, o PLN, é da rede de preservação do próprio PKP. Eu diria que sim, se bem que tem havido alguns problemas, porque como é um serviço gratuito de preservação digital e temos neste momento mais de 25.000 revistas, das quais muitas delas tentam integrar o serviço, tem havido alguns problemas, mas eu diria que sim. Depois tem aqui estes dois que permite que vocês possam ter na página de um registro, no final, a seguir à bibliografia, artigos recomendados daquele autor ou daqueles autores, ou artigos, digamos, similares, que de certa forma têm palavras-chave em comum, tópicos em comum. As páginas estáticas, eu diria que sim, se vocês quiserem colocar mais informação, agora também não podem pensar nisto de criar uma coisa super complexa, ok? Então, convém que tenham aqui um peso e uma medida corretos. Depois tem aqui uma série deles que já estão pré-preenchidos, que vocês não podem mexer, ou seja, fazem parte já do próprio sistema. Podem, contudo, configurar e alterar aqui algumas coisas em algumas situações. Por exemplo, as estatísticas de uso têm a ver com aqueles gráficos que vocês podem colocar e podem dizer que querem apresentar o gráfico, que tipo de gráfico, e depois o valor para os dados. Clicar em guardar e está feita a configuração. Não podem desativar, ativar. Pronto, aqui é um canal de RSS para a revista em si, para os números da revista. Podem ativar, mas depende se há muita gente ou não que ainda utiliza esta funcionalidade de RSS. E depois tem aqui outros que fazem parte já do core, que vocês não conseguem alterar. O DOI, obviamente, terão que ativar se tiverem o DOI, e do resto não conseguem mudar mais nada. Depois, aqui na galeria de plugins, isto nem está tudo aqui instalado, mas, por exemplo, este Coins convém que vocês tenham também instalado e, se possível, atualizado. Eu vou atualizar agora. Isto também é uma funcionalidade muito interessante que vocês agora conseguem gerir aqui estes processos. Depois, o Quick Submit, que é o plugin de submissão rápida, deverá ser também instalado e ativado a partir daqui. Okay? Depois, tem aqui também este Add This, também é importante, ou seja, permite que vocês
coloquem na página de um registro links diretos para partilha nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, para enviar por e-mail, etc. Portanto, este também é importante. Aqui a parte do funding podem colocar, se bem que ainda é uma funcionalidade um pouco limitada, porque apenas diz qual é o financiador, portanto não faz uma associação ao projeto ou à bolsa de financiamento, ou seja, diz que só que é da Comissão Europeia, é da FCT, não diz qual é o projeto, que acaba por ser um pouco pobre nesse sentido, mas podem adotar, não é o problema. Depois tem aqui alguns plugins que vocês podem, plugins que são templates novos, mas em muitos casos vocês terão que desenvolver ainda bastante, em termos de aspecto. Depois este OpenAir Plugin 2, o tal que eu falei há pouco, que pode ser usado em vez do driver. Portanto, tem a ver com diretrizes, ou seja, a forma como a informação que vocês expõem para fora é apresentada, é de acordo com as guidelines do OpenAir. E vamos lá assim rapidamente. Depois tem este Form Honeypot, que pode ser também usado para questões de segurança, relativamente a utilizadores de spam, que no fundo é uma funcionalidade que fica na página de registro e que tenta atrair, digamos, quem tenta fazer spam no contexto dos sistemas web. Depois este Open Graph Plugin também, é importante que coloquem, porque ao partilhar, por exemplo, um artigo no Facebook, no Twitter ou assim, ele vai automaticamente buscar o título, o logo da revista, a descrição do abstract, etc. Se usarem o Twitter também podem utilizar este. José Carvalho, posso fazer uma pergunta? Sim, já podem fazer uma pergunta. E basicamente é Sim. isso. Portanto, Ainda é sobre o mesmo assunto, sou eu, a Marta, que tinha feito esta pergunta. Portanto, nós também podemos pôr algum plugin que permita, por exemplo, ter logo visualizável o registro do artigo, do autor, portanto, uma espécie de referência do artigo. sim, sim. Eu já falei nele aqui, que é o estilo de citação, este aqui. Acho que é isto que está a querer dizer. E aqui vocês podem definir qual é o formato principal. Por exemplo, se eu quiser que seja APA ou Vancouver, o formato principal. Não é isto? Pois não sei se era isto. Não, o que eu estava a querer dizer é que nós, por exemplo, no final de cada artigo ou de cada publicação, colocamos sempre a referência completa com a data em que o artigo entrou, a data em que o artigo foi aprovado, depois pomos também todas já as sei. informações relativas ao autor, no fundo uma espécie de bilhete de identidade do artigo. Ok. Ou da É informação, publicação. digamos, da data de submissão, revisão, publicação. Exato, e o do autor, Mas portanto, nessa parte não tem nada. algo que permita exportar imediatamente uma referência ao artigo. Isso é uma coisa que se vê em todas as revistas? Aqui a questão tem a ver com o seguinte: quando nós estamos aqui e vamos ver um trabalho, ele já vai ter aqui uma série de informações. Isso, o como citar, está a ver? O como citar. Que é isto. Portanto, isto que eu mostrei agora, isto aqui, o estilo de citação, isto, é precisamente isto. Ok. Eu depois posso vir aqui e dizer, eu quero que as Ok, pessoas então é isso, possam estilo de usar isto, citação. ou então usar o EndNote, o Zotero, o Mendeley, usar BibTeX, outro formato para outras aplicações quaisquer. Eu posso dizer que aqui, na minha área, isto não é muito usado, isto também não, 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 e Certo. fica só assim. Pronto. E depois aqui posso configurar, por exemplo, também a localização da editora, porque em alguns formatos de citação é necessário também colocar a localização física da editora. Pronto, e a partir do momento em que faço isto e depois venho aqui, isto já vai mudar. Ok, já percebi. Ou seja, já tenho menos formatos. Pronto. Sim, já percebi, obrigada.
A próxima questão é do Jorge, que pergunta quais os requisitos para começar do zero uma configuração e pergunta se a instalação é semelhante a um site WordPress alojado em servidor com a atribuição de um domínio, etc. Sim. E depois agradece e dá os parabéns pelo projeto. Ok, obrigado. A instalação do OJS é similar àquilo que é uma instalação de um website normal. Tem algumas características depois mais talvez orientadas a esta questão da publicação científica, mas baseia-se numa versão 7.3, 7.4 do PHP, uma base de dados MySQL, e portanto não tem assim grandes requisitos técnicos, mesmo por exemplo nestas questões que têm a ver com cróons, ou seja, ações que são desencadeadas automaticamente, ele próprio pode utilizar, digamos, o uso do website como forma de ativar esse tipo de ações que normalmente são configurados no próprio servidor como um cron. O que depois devem fazer, mas isso também para o WordPress é a mesma coisa, que é ou criar cópias de segurança diárias, semanais, mensais, etc. Ou então usar este plugin para criar um pacote que fica localmente e que depois vocês terão que ir buscar e guardar noutro sítio qualquer. Mas não tem assim grande dificuldade. Depois configura um DNS associado a isto e pronto, existe documentação sobre como atualizar, documentação sobre como instalar, portanto não é muito complicado. Terão é que ver depois o ficheiro de configuração e analisar o ficheiro de configuração de cima a baixo, no sentido de ver aquelas questões, por exemplo, relativamente ao e-mail, e se quiserem usar um SMTP próprio para controlar melhor a questão do e-mail, evitar spam, usar aqueles métodos de proteção, por exemplo, do reCAPTCHA, para evitar que vocês tenham um incremento muito grande de utilizadores que são utilizadores fantasma, e spam, basicamente. Do ponto de vista de segurança já evoluiu muito e, portanto, não há assim grandes questões, digamos, que possam estar aqui em risco, digamos assim, desde que esteja devidamente instalado, seguindo aquilo que está definido. Há um aspecto muito importante e que difere de alguma maneira do WordPress, é que a pasta onde estão todos os ficheiros que estão utilizados, ou seja, tudo o que é upload de versões, de documentos para publicar, terão que estar numa pasta fora daquilo que é normalmente a root da instalação, ou seja, uma pasta antes, não acessível publicamente. E o OJS faz depois a transferência dessa informação para que essa informação não fique público, ou seja, mesmo que alguém tente carregar um ficheiro que não é um documento do Word, que é um código malicioso, ele não vai ter hipótese de executar esse código. Basicamente é isso, sem grandes complicações. Posso passar à próxima? Força, força. A Alina pergunta qual é a versão mais recente do OJS, isto porque a última vez que trabalhou com o OJS foi com a versão 3.1.1 e diz que havia alguns bugs, problemas que gostaria de saber se já foram resolvidos, nomeadamente quando autores tentavam submeter, por exemplo, textos em espanhol com o layout em português ou inglês, o sistema dava erro e impedia a submissão do artigo nesse idioma. E também, por outro lado, quando um autor fazia uma submissão e tentava adicionar um coautor, que esse coautor recebia sempre os e-mails em branco. Ok, aí eu posso mostrar aqui algo que pode ajudar. A perceber essa questão. Provavelmente aí poderão ser questões ou de configuração ou de bugs próprios do sistema. O que vocês estão a ver aqui são as diferentes releases, ou seja, as diferentes versões do OJS. Há uma questão que aconteceu há algum tempo atrás, que foi esta transição da versão 2 para a versão 3. E a versão 2 para a versão 3, o que basicamente aconteceu foi que foi tudo refeito, tudo criado basicamente do zero. Interface gráfica, processos, códigos, bibliotecas, livrarias, tudo. E, portanto, fez com que
no seguimento daquilo que foi a versão 3.0.0, que foi adiada diversas vezes, a partir daqui houve digamos, um número de versões, e vocês estão a ver aqui estas versões todas, que foram saindo de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, etc. Até chegarmos agora a este ponto, que nesta é a última release, que é de 30 de agosto do ano passado, e que até já estranho já estar aqui há tanto tempo, porque normalmente costuma haver, digamos, mais versões. Isto tem a ver com a evolução e com a maturidade do próprio sistema nesta nova geração, digamos, do OJS. Eu acompanhei este processo já há muito tempo, portanto, ainda nas primeiras versões do OJS, o 2 ponto qualquer coisa, e tudo o que foi feito ao longo deste tempo, principalmente estas versões aqui do 3, 3.1, 3.2, eu diria que até mais ou menos aqui a 3.2, ainda se encontravam alguns bugs que, em alguns casos, poderiam resultar em alguns impedimentos, mas eu diria que neste momento a quantidade de bugs é muito pequena e, portanto, já está, digamos, num nível bastante estável. Esta versão que vocês viram é esta aqui, que é a 3.3.08, portanto é a última. Portanto, convém atualizar para poderem, digamos, já não ter esse tipo de problemas. E depois há outra questão que por vezes pode não ser bugs do sistema, mas pode ser algum problema de configuração, algum problema da base de dados que tem a ver com processos de migração, com coisas que possam ter acontecido antes, mas que depois mais tarde podem ter algum impacto. Isso depois varia de caso para caso. A próxima questão também é da Alina e ela diz que sobre esta nova versão, que quando vemos a lista geral dos artigos que foram submetidos, se dá para os organizar, por exemplo, por pastas ou grupos específicos, ainda antes de avançarem no processo de revisão. Por exemplo, ela dá o exemplo que é, recebem artigos específicos para algumas chamadas de artigos, mas também recebem submissões gerais, e se dá para agrupar esses artigos específicos num único sítio para os separar dos artigos do geral. E diz que antigamente a única solução passava por termos de criar um novo número da revista noutro sítio e associar artigo a artigo a esse número. Pronto, e depois diz que todo o processo de revisão que era mais complexo. Assim, a única forma que tem aqui na parte, quer seja na minha fila, em todos os ativos, no arquivo, etc., vocês têm aqui esta opção que é os filtros. E nos filtros vocês podem filtrar o que está aqui, e vamos talvez aqui todas que estão ativas, vamos clicar no filtro, e aqui vocês podem ver coisas que estão, por exemplo, atrasadas, coisas que estão só numa determinada etapa, ver quando é que foi a última atividade, atribuído a um determinado editor, em algumas situações pode ser útil, ou então, por exemplo, fazer isto que é as secções ou até as edições. Eu diria que se vocês quiserem, por exemplo, ter uma série de trabalhos que estão associados a uma chamada de trabalho específica, uma linha temática, etc., podem criar uma secção com esse tema, que pode ser de uma forma, digamos, temporária, quase instrumental, e todos os trabalhos que são submetidos têm que ser submetidos nessa secção e depois vocês clicam na secção e vão ver aqui depois o trabalho. Neste caso, se eu tirar aqui, mas for para o editorial, neste caso não tenho nenhum editorial, mas se tivesse um editorial ele apareceria aqui. E portanto, podem usar esta parte das secções como isso. Ou então, criar edições próprias para isso, mas isso implica sempre que vocês façam uma associação entre o trabalho que recebem e o número que vocês criaram, para depois poder fazer esse filtro. E eu diria que são as únicas hipóteses que vocês têm. Em termos do processo de revisão, neste momento ele é bastante simples, bastante linear, acho que está bastante completo até para quem quiser ter formulários de revisão, para os diferentes tipos de revisão, mas isso ainda vamos ver também no próximo webinar. Fábio, eu não sei se quer colocar a sua questão agora.
Sim, obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar pela excelente apresentação do Dr. José Carvalho. Tenho 3 questões, uma delas talvez, não sei, possa ser mais pertinente colocar no próximo webinar, mas de qualquer forma, se existir resposta, você depois responde lá. Mas pronto, em primeiro lugar, era a questão relativamente às notificações nas várias línguas. O que é que acontece é que nós, pelo menos, existem aqueles lembretes que o fluxo editorial automaticamente envia, por exemplo, aos revisores quando passa o tempo, e eu tenho reparado que os lembretes, apesar de que existem, e são até lembretes automáticos do sistema, não é? Que já estão pré-definidos pelo próprio OJS, os revisores estão a recebê-los na nossa língua nativa, isto é, em português, porque se eu tenho o português como língua pré-definida no meu sistema, automaticamente o que está a acontecer, os revisores estão a receber isso e parece-me a mim um bocadinho estranho se isso daria para alterar. A minha segunda questão tem a ver também com o apagar as submissões de forma mais rápida. O que é que acontece? Por vezes temos autores que enviam submissões que enganaram-se, não era para ali, e o que é que acontece? Nós temos que, pelo menos não encontrei uma solução, é que se tem que começar o fluxo editorial para que ele depois possa apagar. Isso parece-me assim um bocadinho estranho, tem que atribuir um editor, etc, e depois é só aí que eu consigo depois apagar. Eu não sei se haveria outra solução mais rápida. E por fim, e última questão, teria a ver com a questão do paper bidding, que é uma funcionalidade que existe em outras plataformas onde nós temos uma lista de artigos e os revisores é que escolhem e se propõem a avaliar determinados artigos. Eu não sei, não encontrei, porque neste momento o que está a acontecer é que somos nós que temos que atribuir sempre os artigos aos revisores e nem todos às vezes preenchem aqueles campos da sua área de intervenção, e o que torna por vezes o processo um bocadinho complicado. Peço desculpa se estas questões foram complexas e muito, se tiver alguma dúvida em relação a alguma delas eu depois posso explicar. Obrigado. Eu percebi, obrigado pelas perguntas. Começando no fim, essa funcionalidade para os revisores escolherem qual o trabalho não existe de facto aqui, neste contexto. É uma tendência, digamos, cada vez maior. Há aqui depois outra tendência mais geral relativamente, por exemplo, ao conceito dos pré-prints e à questão de se inverter o processo relativamente à publicação, na medida em que primeiro se pode publicar e depois rever, e essa mesma revisão depois também ficar pública. Há a questão depois também de revistas aceitarem ou não, por exemplo, os pré-prints, etc. E, portanto, essa área tem vindo a sofrer aqui algumas alterações, de facto, relativamente a esse processo em geral de revisão. Neste momento, pelo menos que eu conheça, ainda não existe essa funcionalidade do revisor poder fazer isso. Para já. Depois, outra questão era as notificações. As notificações têm a ver um pouco com o próprio sistema. Não sei se em algumas situações isso dará para alterar de acordo com o idioma preferencial do utilizador. É uma questão de experimentar, mas tem a ver muitas vezes também, por exemplo, eu vou aqui ao utilizador e edito o meu perfil. Eu posso ter aqui idiomas preferenciais, ok? Portanto, eu posso dizer aqui que tenho alguns idiomas que eu conheço ou que são preferenciais, mas, por exemplo, quando um utilizador, sei lá, um editor está a trabalhar no workflow e envia uma mensagem com a plataforma que está em português, e o template que depois lhe aparece vai ser em português, automaticamente a mensagem vai ser enviada com aquilo que ele efetivamente escreveu naquele e-mail. Sim, eu entendo essa situação. Por isso, por exemplo, estamos numa fase em que estamos só a rever artigos em inglês. E o que acontece é que eu altero o sistema para inglês, exatamente para evitar para que quando eu crio uma notificação, ou neste caso enviar um lembrete para o revisor, o texto chama, ou um convite até para uma revisão, o texto já me aparece. Mas o que está a acontecer é que as mensagens automáticas estão a surgir ou estão a ser enviadas em português, apesar de existir a variante na língua do próprio utilizador. Se isso for assim, então se calhar o que eu teria era que ter sempre como pré-definido de língua do sistema o inglês, não sei. Sim. Pronto, assim farei. Nesse caso terá que ser, mas, pois, mas sim.
É isso. Não estou a ver outra hipótese de alterar esse comportamento. Ok, agradeço. E a última questão era mesmo aquela questão para apagar as submissões. Não sei se Sim. existirá alguma forma mais rápida do que aquela. Já houve uma forma de nós chegarmos aqui, clicarmos aqui e tinha aqui um botãozinho a dizer eliminar. O que é que isso cria como problemas? É inconsistências depois na base de dados. Ou seja, quando alguma coisa entra aqui no sistema, há uma série de tabelas, e isto já está bastante complexo, e o que acontece é que ao eliminar este trabalho, com esta informação básica, por exemplo, esta submissão de teste, há algumas informações que depois ficavam, digamos, órfãs e cria uma inconsistência na base de dados. Para quem conhece, digamos, esses conceitos um pouco mais técnicos, basicamente nós ficamos lá com ligações que depois não existem. E isso criava problemas também no processo de upgrade da plataforma, porque depois ele pega na informação, altera ligeiramente a informação para a próxima versão, quando é necessário, e criava situações em que ele tentava criar uma ligação com outro objeto que deixava de existir. Então esse conceito de eliminar uma publicação basicamente deixou de existir dessa forma e passa a ser necessário que só alguém com, digamos, capacidades e permissões possa arquivar algo que foi submetido, basicamente. Okay? E, portanto, implica sempre ter alguém associado, portanto, neste caso aqui não tem ainda ninguém associado, eu posso vir aqui, por acaso não sei, mas posso colocar aqui a Susana, ok, e agora posso recusar isto e não enviar um e-mail ao autor e ele fica arquivado. Exatamente o processo que eu faço, certíssimo, pronto. E portanto, neste momento, o processo de eliminar uma submissão acaba por não ser uma eliminação de facto, mas sim um arquivo de recusa. Ok, Dr. José Carvalho, muito obrigado, foram excelentes respostas e indicações. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A próxima questão é da Marta também, que pergunta se a taxonomia crédito vai passar a constar do formulário de submissão. De momento ainda não, mas tem havido alguma discussão relativamente a isso. Nós também há dias publicamos um conteúdo sobre isso, que vos permite, por exemplo, ter um pequeno texto que vocês colocam ou que obrigam a que quem submete já defina quem fez o quê de acordo com essa taxonomia. É provável que no futuro venha a haver aqui alguma coisa relativamente à questão do crédito, porque tem vindo a ser cada vez mais utilizada, tem sido um requisito em algumas situações, como por exemplo no Cielo. É algo, digamos, que se está a tornar de alguma maneira um padrão e poderá vir a ser implementada, mas neste momento, que eu conheça, não há ainda planos efetivos de implementação, mas eu diria que é provável que venha a acontecer. Ok, obrigada. A próxima questão é da Ana Saraiva, que diz, que questiona, quando o artigo a submeter tem mais que um autor, qual é o procedimento? O autor, portanto, quando alguém submete, terá que adicionar mais um autor no processo de submissão, ou seja, que nós vimos há pouco, depois dele portanto, neste caso podemos usar este e vir aqui à publicação, aqui, portanto, depois de ter aqui um utilizador, teremos que acrescentar um outro com exatamente os mesmos campos, etc., e guardar, e vamos ficar aqui com 2 autores. Portanto, quem submete poderá já colocar os diferentes colaboradores. Se por acaso quem submete só coloca o próprio e não coloca os restantes, vocês podem depois sempre vir aqui e acrescentar para que fique tudo completo. A próxima questão é da Alina também, que pergunta quando os autores estão a preparar a submissão, se é mesmo necessário que as referências sejam colocadas naquela caixa separadamente ou que podem vir apenas dentro do fecheiro do artigo. Não, como eu disse há pouco, vocês podem ou não solicitar no momento da submissão que alguns elementos, nomeadamente referências, palavras-chave ou até financiamento, possam ser colocados lá. Dependendo do workflow que vocês vão ter, isso poderá ser feito posteriormente, ou seja, vocês poderão ter alguém que depois vai validar as referências, vai validar as palavras-chave e aí sim
já numa perspectiva administrativa interna da revista, vocês vão lá colocar já esses valores de acordo com o que ficou definido após o processo de revisão, ok? Ou seja, olhando aqui para este exemplo e para estes momentos, não é? Ou seja, eu posso solicitar a informação logo no início, ou então solicitar ou introduzir depois no final, na parte da produção, depois dos revisores terem visto esse processo, depois de haver alterações, correções, revisões, etc. E no final, quando temos a versão final, aí sim, vamos aqui à publicação, vamos aqui às referências e colocamos aqui os valores já finais, ou então aqui as palavras-chave. O Alexandre pergunta se quando disponibilizarmos a sessão, se podemos incluir também as dúvidas e as respostas, porque são coincidentes com as dele. Quando colocarmos a gravação desta sessão, se podemos colocar também esta parte das questões. Sim, vai ficar tudo, sim. A Susana pergunta se existe algum plugin para integração com o serviço de antiplágio. Existe, não está disponível aqui, ou seja, os próprios, portanto, alguns, por exemplo, alguns fornecedores desse serviço fornecem plugins diretamente para instalar aqui no OJS. Agora depende do serviço que vocês vão subscrever. Pronto. Dessa mesma linha, por exemplo, tem também serviços para os créditos para os revisores, como por exemplo o Poblance também tem um plugin próprio para instalar aqui, o Reviewer Credits também, e portanto algumas empresas ou serviços têm plugins próprios disponíveis e compatíveis para estas versões do OJS, e por vezes não vêm de base já integrados aqui, okay? Mas existem, sim. O Pedro Feliciano questiona se podemos mostrar novamente como associar o protocolo ao IPMH. Como associar? Sim, a questão é essa. Não sei se o Pedro Feliciano quer... Pronto, aqui o protocolo IPMH é simples de vocês perceberem que há esta parte da distribuição, digamos, do conteúdo e o acesso ao conteúdo, e tem aqui ativar o IPMH. A única coisa que vocês precisam fazer é clicar aqui ativar, guardar. Pronto. O que é que acontece? Neste caso da revista, esta revista tem este URL base, e se eu a este URL base acrescentar o AI e der um Enter, ele vai mostrar uma interface ao IPMH desta revista. A interface ao IPMH tem estes verbos. Isto normalmente não é utilizado por pessoas, é utilizado por máquinas. Se eu for aqui, por exemplo, clico aqui em List Records e vou fazer uma listagem dos registros que tenho aqui disponíveis publicamente. E aqui eu vejo toda a informação que está disponível para fora. O que acontece, por exemplo, é que com este endereço eu poderia vir aqui ao projeto Recap, solicitar a integração da revista no portal, e a partir desse momento teria os conteúdos da minha revista disponíveis aqui também. Okay? Se eu for aqui às revistas, e se for aqui uma revista, por exemplo, aqui aos Cadernos VAR, nós vamos ter aqui uma interface ao IPMH, que é isto. Okay? E entre outras informações, alguma informação estatística, etc. E se eu clicar aqui, vou ter acesso aos trabalhos que estão publicados nesta revista. Contudo, para aceder a esses mesmos trabalhos, se eu clicar aqui no título, eu vou à página da revista. Portanto, os conteúdos não estão aqui. Portanto, o que isto faz, e o protocolo IPMH faz, é permitir a partilha desta informação de metadados para integrar noutros sistemas, nomeadamente no portal Recap, no portal OpenAir ou outros. Pronto. Obrigado, José. De facto, a minha pergunta vinha porque nós aqui utilizamos uma versão ligeiramente antiga e precisamente isto que o José agora mostra eu não tenho, ou seja, eu não tenho essa possibilidade de ativar Sim, nas versões mais antigas deverão editar praticamente no final do fecheiro config.inc, tem lá uma opção para colocarem o identificador do IPMH,
que neste caso também acontece, ou seja, se eu for aqui ao Identify, vocês vão ter lá um parâmetro para colocar isto, que é o Repository Identifier, ou seja, neste caso aqui tem esta informação que está lá configurada, é um parâmetro, que é no próprio fecheiro de configuração. E só tem que colocar o AI como ativo, on, e depois definir qual é o nome que vocês querem associar a isso, que neste caso é este, pode ser o endereço da revista. Isto depois, este Repository Identifier vai ser usado para criar o identificador OAI, que é isto, ou seja, uma conjugação daquele nome que vocês deram ao serviço OAI com o artigo e o ID, e este 32 é o ID da própria revista. Obrigado, de facto, não, porque já estamos no recap e já tem lá o próprio link. Agora, como eu vi essa opção quase direta de associar, e como eu não estava a ver aqui no meu back-office isso, mas de facto também tem a ver com a versão, teremos de atualizar para uma nova versão. Obrigado. Sim. Mas o interface está disponível na mesma nas versões anteriores, portanto está ok. A próxima questão é do Filipe Madeira, que pergunta se existe a possibilidade de ter um ambiente de testes na atual instalação servidor. Não. Ou melhor, sim e não. Sim, na medida em que vocês podem ter ou uma instância paralela à vossa instância e que serve de testes, ou seja, uma instalação adicional orientada a testes. E, portanto, essa é uma opção. Outra opção é vocês criarem uma revista adicional de testes. Portanto, neste caso aqui, nós temos aqui vários ambientes de teste, neste caso esta é uma. Se eu for aqui à parte da administração e aqui às revistas, e se eu for aqui a esta revista de teste, eu posso permitir que esta revista fique pública no website. Ou seja, qualquer utilizador que venha aqui ao portal, digamos, consegue ver esta revista. Se eu desativar isto, eu posso usar esta revista como uma revista interna de testes que não fica pública. Ou seja, usando apenas uma instância, uma instalação do OJS, onde eu posso ter mais do que uma revista, posso ter uma revista, entre aspas, escondida, que possa servir de testes. Pronto. Ou seja, sim, é possível fazer estas alternativas e não existe assim algo específico próprio para isso, mas fazendo desta maneira conseguem ter uma revista de testes junto de outra revista normal, por exemplo. É possível fazer isso. A próxima questão é de Nuno Martins, a quem vou passar a palavra. Bom dia, parabéns pela apresentação e pela iniciativa. Acho que é bastante importante, principalmente não só para quem já lida com isto, mas também para quem está a começar a tomar contacto com isto, como é o meu caso. Eu já fiz muitos testes numa versão de teste e a descobri muitas coisas por tentativa e erro e também por algumas similaridades com o WordPress, não na linguagem, mas pela intuição das configurações. A minha pergunta, eu não sei se estará muito dirigida para esta primeira sessão ou se também poderá ter a ver com a última sessão. De qualquer maneira, é a seguinte: para carregar números que já estão publicados, que já foram publicados, portanto, números antigos, há algum procedimento especial que aconselhe, tendo em vista que todos estes passos já existiram, não é? Já foram feitos e, portanto, é só carregar esses conteúdos todos para eles ficarem disponíveis na plataforma? Sim. Aqui na parte das ferramentas, vocês têm o plugin de submissão rápida. Aqui. Existe aqui na parte do website Pubin, posso colocar aqui no chat,
existe aqui a submissão rápida no OJS, que é um tutorial que vos permite fazer precisamente isso. Pronto, e assim eu vou colocar aqui. Já coloquei, já. Já colocaste? Ok. Pronto, mas basicamente o que vocês têm que fazer é o seguinte: primeiro, criar um número novo para onde vocês vão colocar aquilo que são os próximos trabalhos que querem importar. Okay? Neste caso aqui é o número 1 de 2022, mas pode ser o número 1 de 1980, não há problemas. Pronto, primeiro, criar isto. Segundo, vir aqui à parte das ferramentas, submissão rápida, e aqui vocês vão ter tudo para carregar um trabalho novo. Ou seja, isto tem que ser feito artigo a artigo, e depois tem aqui qual é a secção, fazem copy-paste do título, nos diferentes idiomas, copy-paste do resumo, colocam as palavras-chave. Aqui convém depois ver também a configuração que vocês têm para que possam ter as palavras-chave, possam ter, digamos, por exemplo, uma caixa para financiamento, para referências, também é muito importante. E depois, com base no PDF, por exemplo, final que vocês tenham, conseguem colocar isto tudo. Aqui onde diz para publicação, colocam o PDF, carregam o PDF, e aqui dizem que ele já está publicado, dizem para que número é que ele vai, neste caso será para um próximo número que vocês vão depois publicar, colocam as páginas, a data de publicação do trabalho e guardar. Pronto. Automaticamente ele fica associado a este número que vocês têm aqui. Depois vêm aqui, publicam um número, quando tiverem um número já completo, não é? Ou seja, se tiverem aqui já 10 artigos que fazem parte deste número, clicam em publicar. Depois, outra questão é, quando vocês têm aqui nas edições anteriores, existe aqui um conceito que é isto que está aqui, edição atual. Nós podemos definir qualquer uma destes números como uma edição atual. Isso vai fazer com que, por exemplo, se vocês têm aquela opção do número atual aparecer na página inicial da revista, depois de publicarem o número antigo, vão ter que dizer aqui novamente qual é o número atual. Porquê? Porque ao publicarem o número antigo, ele vai assumir automaticamente como o último número publicado. Pronto, e vai aparecer na página inicial. Se tiverem essa opção, também podem desativar temporariamente essa opção e depois organizam isso como entenderem. Outro aspecto, se tiverem dois associados a esses trabalhos mais antigos, terão que depois vir aqui às ferramentas e à Crossref ou ao DataSite e fazer um registro desses DOIs para que esse DOI, que se calhar antes apontava para outro sítio qualquer, agora aponte para a vossa revista aqui onde foi publicado. E é isso. Ok, obrigado. Nada. Pronto, já estamos perto das últimas questões. A próxima é do Paulo Machado, que pergunta que pela tua experiência eles usam a versão 2.4.5 e pretendem implementar a nova versão. E perguntam qual é a melhor opção, se instalar uma versão limpa ou é possível atualizar nas diferentes versões até chegar à 3.3. Geralmente isso terá que ser feito com base em testes. Ou seja, primeiro, tentar a forma mais simples, que é usar a última versão, pegar na versão que vocês têm e tentar uma migração direta. Se houver algumas questões de erros, o que podem fazer é ir primeiro à versão 2. qualquer coisa e atualizar para a última versão, que acho que é 2.4.8, então a última versão da geração 2.x, e depois tentar dessa última versão da 2.4.8, acho eu, para esta última versão. Poderá funcionar ou não. Varia muito de alguns aspectos que têm a ver com a forma como foi utilizada a plataforma, de alguns processos que foram feitos no intermédio. Por exemplo, no caso de existir situações em que andaram a pagar documentos, coisas do género, podem ter problemas, digamos, no meio em que terão que ir à base de dados fazer alguma limpeza, alguma correção.
Pronto, pode haver aí alguns problemas. O que é sempre importante vocês fazerem no processo de atualização é ativar tudo o que são logs para que consigam ver qual é o problema e em que momento é que esse problema ocorre e depois pegar nesse erro, ir ao Google e pesquisar o OJS e o erro e procurar, porque há muita discussão nos fóruns sobre estes processos e sobre problemas que outros tiveram e muitas vezes acabam por ser os mesmos problemas que outros tiveram, é aquilo que vocês tiveram. Agora, em algumas situações, de facto, pode ser uma tarefa um pouco chata porque o tentar depois, ou seja, vocês fazem um processo de atualização, corre mal, dá erro, vão ver o erro, corrigem o erro, vão ter que repor os ficheiros, vão ter que repor a base de dados, executar novamente tudo. E fazer isso 5, 10, 15, 20 vezes, se for necessário, até conseguirem chegar, digamos, à versão final. Há situações que já nos aconteceu, por exemplo, termos migrações em que corrigimos 2, 3 erros e conseguiu-se avançar, e há outras que foi mais complicado. Mas pronto, não há grande volta a dar. O Ângelo questiona quando é que as revistas do SARC vão ter esta versão. Em breve, nós temos previsto uma atualização. A atualização da próxima versão estará para breve e estamos na dúvida se avançamos já para esta ou se ainda aguardamos umas semanas pela próxima, que talvez poderá vir a acontecer isso, tendo em conta o trabalho que temos noutros contextos. Pronto, e depois a Denise Santos pergunta se o plugin relativo à exportação em XML de um determinado número que poderá substituir o processo de marcação em XML para o Cielo. Não, porque o formato da exportação que está aqui definido é diferente. Portanto, o formato é XML, mas a estrutura é completamente diferente. Pronto. Ou seja, aquilo que vocês exportam aqui, ou por números, por exemplo, ou por artigos, o que vocês exportam aqui não tem nada a ver com a questão do Cielo. Para se poder fazer isso, é necessário aqui um aspecto crítico, que é o OJS suportar o texto integral, porque o Cielo baseia-se na marcação do texto integral. No contexto do OJS, ele apenas gera aquela camada de metadados com os objetos, que pode ser um PDF, um HTML, um JSXML ou outra coisa do género. E, portanto, enquanto isso não acontecer, vai ser impossível fazer-se uma exportação direta. Agora, a partir do momento em que o OJS começa a ter algumas funcionalidades para suportar o JSXML, poderá ter formas de exportar já algo parecido com aquilo que será o Cielo, mas como o Cielo depois tem uma série de coisas próprias, nunca vai ser o suficiente para ir ao encontro daquilo que são os requisitos do Cielo. Por outro lado, no nosso contexto da interligação do Cielo, nós queremos que este tipo de integração venha a acontecer o mais breve possível. Portanto, assim que houver oportunidade, nós iremos avançar com isso. Pronto, depois não há mais questões, apenas agradecimentos e pessoas a darem os parabéns pela excelente webinar. Ok, muito obrigado a todos pela vossa participação. Vamos continuar com mais 2 sessões dentro deste registro, muito prático, muito concreto, muito orientado, digamos, a uma componente prática. E voltamos a ver no próximo webinar, então. Muito obrigado a todos. Até uma próxima.